Rádio Bandeirantes. Jornal da Bandeirantes, gente, com Salomão Esper e Rafael Colombo. Jornal, gente. São 8 horas e 1 minuto, ano 35, edição número 52. Hoje é sábado, dia 16 de junho de 2012. Bom dia, Salomão. Bom dia, Rafael. Sábado bonito, de sol, céu azul, aqui no Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. Já a Somar Meteorologia traz a previsão do tempo detalhada para mais um final de semana. Vamos já também a Campos do Jordão, nosso estúdio de inverno já em pleno funcionamento ali em Capivari, a cidade agitada. Daqui a pouquinho a Mara Fagundes fala ao vivo, lá direto do alto da Serra da Mantiqueira, para a gente saber como é que tá o final de semana por lá. Teremos também uma entrevista bem interessante, não é, Salomão? Com o empresário Mário Garneiro. Muito boa. Muito boa, gravada pelo Salomão, pelo Zé Paulo, pelo Joemir ao longo desta semana. Já o Zé Paulo traz os detalhes do primeiro bloco dessa entrevista com um nome importante do empresariado, da economia brasileira. Antes, nós vamos aos principais destaques do dia, deste sábado, dia 16 de junho de 2012. O Carlinhos Cachoeira conseguiu meia vitória. Meia vitória ontem. Ele chegou a comemorar... Habeas corpus, mas continua engaiolado. Né? Tomou o gol de empate no fim do jogo, né? É essa a sensação, né? O bicheiro apontado como o chefe do que mega raio de esquema... habeas corpus? A decisão desmente o nome da concessão, né? Habeas corpus. Mas só que ele fica fechado, sem liberdade. Pois é. O bicheiro apontado como o chefe do mega esquema de corrupção investigado pela CPI conseguiu um alvará de soltura no processo relativo à Operação Monte Carlo. Entretanto, para sair da prisão, ele ainda precisa de outro habeas corpus por causa de irregularidades investigadas em um outro inquérito. Então ele conseguiu um habeas corpus que o põe em liberdade pelas acusações feitas na Operação Monte Carlo, mas a Operação Monte Carlo gerou um desdobramento, uma outra operação da Polícia Federal. Ele também foi pego nessa, e para essa segunda ele ainda não conseguiu o habeas corpus. Neste fim de semana, os advogados de Carlinhos Cachoeira vão pedir à Justiça do Distrito Federal esse outro habeas corpus e agora estão confiantes de que o pedido será atendido. Com a revogação da Operação Monte Carlo, naturalmente, a prisão decretada na Operação São Michel, que é derivada da Operação Monte Carlo, deve ser revogada também. Se no processo principal a Justiça entendeu que a prisão dele não se fazia necessária, neste caso, que as acusações são muito menos graves, a prisão também não é necessária. Só pode sair de corpo inteiro, não pode sair metade, então tem que esperar a decisão da outra metade. Enquanto isso, permanece um impasse sobre as convocações do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e também do ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô. No Congresso, parlamentares descontentes com a manobra da base para barrar os dois depoimentos na CPI articulam uma CPI paralela. A reação dos parlamentares fez o presidente da comissão, o senador do PMDB, Vital do Rego, pensar na possibilidade de reconsiderar a decisão. Há condições políticas para que a volta da apreciação desses requerimentos seja feita. E gravíssima a denúncia feita pelo deputado Miro Teixeira ao longo desta semana e depois confirmada, deputados se encontraram com Fernando Cavendish em Paris. Eles foram participar de um evento de parlamentares na África e voltaram por Paris. Então é preciso ressaltar que a viagem deles foi paga com o nosso dinheiro. Portanto, o contribuinte brasileiro financiou, mesmo que indiretamente, o encontro de parlamentares brasileiros com Fernando Cavendish em Paris. Não se sabe o que foi discutido ali. Talvez seja melhor nem saber, né? Porque já desconfiando, já dá para imaginar qual foi o tema do almoço. Os parlamentares dizem que foi um encontro fortuito num restaurante em Paris. Estavam lá almoçando, levantaram a cabeça. Meu Deus, o Cavendish, vem aqui tomar um café na nossa mesa. Dessas alegações, dessas desculpas, a agência do Senado divulga a notícia que eu leio aqui no Empresas de Negócios na primeira página, que o que se encontraram com o Cavendish tem de sair. Quem é que faz
essa solicitação? O senador Álvaro Dias. Uma vez identificados os parlamentares que integraram a CPI do Cachoeira e participaram recentemente de um almoço em Paris com o Cavendish, dono da empreiteira Delta, deveriam pedir afastamento da CPI. E o líder do PSDB considerou a denúncia grave, disse que a CPI está sob orientação política suspeita. Eu diria sob orientação financeira suspeita, né? Como destacou também o deputado Miro Teixeira, pode ser que exista uma tropa do cheque na CPI, né? Terrível, hein? Defendendo um dos principais acusados sob argumentos, digamos, pouco republicanos. O fato é que fica realmente muito difícil para acreditar, dar credibilidade para qualquer coisa que esses deputados falem a partir de agora na CPI. São 8h06. Os estados brasileiros vão poder contar com uma nova linha de financiamento federal para investimentos em infraestrutura. Os estados terão até dia 31 de janeiro do ano que vem para apresentar projetos e contratar a linha de crédito disponibilizada pela União. É um esforço que o governo federal está fazendo para que sejam mantidos e aumentados os investimentos públicos federais e estaduais para tentar aquecer a economia, fazer com que o produto interno bruto cresça um pouquinho mais do que aquele que se imagina vai ser o resultado no final do ano. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, espera que, com essa oferta de recursos, os efeitos da crise internacional aqui sobre o país sejam menos contundentes. Então é governo federal mais governos estaduais realizando mais investimentos numa ação chamada anticíclica para nos deixar imunes, ou pelo menos para diminuir a nossa exposição à crise internacional. O governador do Amazonas, Salomão, fez um alerta importante. É bom que o governo federal disponibilize essas linhas de crédito, que estimule o investimento público. Tem muita coisa para fazer, evidentemente, mas é preciso lembrar que precisa pagar isso em algum momento, né? Tem estado com a corda no pescoço, comprometendo 15% do seu orçamento com dívida, amortização e juro. Então, você tira 15% do orçamento anual de um estado e veja como é difícil sobreviver, mantendo serviços e tentando investir, dando conta de segurança pública, habitação, construção de estrada e tudo mais. Então, é bom abrir o olho, né? Porque no primeiro momento a oferta de dinheiro parece muito tentadora, mas é empréstimo, né? Tem que pagar mais pra frente. Aí né? que está, a moldura está maior que o quadro. São 8h08 e o Planalto discutindo medidas para blindar o país contra a crise econômica. Observa do outro lado da esplanada deputados querendo aumentar as verbas de gabinete. Vitor Boiadinha. A vice-presidente da Câmara dos Deputados, Rose de Freitas, admite que há cobrança por parte dos parlamentares para a aprovação de mais dinheiro para reajustar os salários de funcionários de gabinete. Eles têm falado claramente que querem, porque houve algum compromisso que eu não consigo identificar qual foi. O parlamentar quer aumentar a parte de assessoramento e tal. E eles estão perdendo, na verdade, funcionários do Poder Executivo. Mas não justifica aumentar a verba de gabinete. Talvez ele possa remanejar e contribuir com o salário ou propor que o salário de assessores especiais seja maior do que o nível que está ali. A proposta, que pode ser analisada, aumenta a verba mensal de gabinete em R$15 mil. Com 513 deputados, o aumento vai fazer com que a Câmara aumente os gastos em cerca de R$92 milhões por ano. Uma recomendação a deputados e senadores, né, Salomão, que leiam um artigo que a revista Economist publicou nessa semana. Vocês, inclusive, abordaram esse assunto aqui no Gente, na quinta ou na sexta, não estou lembrado, sobre o tapa na cara que é dado nos contribuintes brasileiros com a divulgação do salário de funcionários públicos aqui no Brasil, né? A gente observa com a aplicação da Lei da Informação Pública como se paga excessivamente. É claro que não dá para generalizar, tem muita gente ganhando pouco, aí professor, estão querendo tirar metade do salário de médico empregado no serviço público, né? Agora, para burocrata que muitas vezes não tem o que fazer e só está sentado dentro de um escritório porque conhece um vereador, porque é filho de um deputado, porque é cunhado de não sei quem da justiça, esses não passam fome, muito pelo contrário, ganham muito mais do que a média do trabalhador brasileiro. E a
veiculação desses salários foi motivo de um artigo importante feito pela Economist, que revelou justamente essa discrepância, revelou para eles, né, porque nós já sabemos muito bem disso, a discrepância que existe entre os salários daqueles que são os amigos do rei e de quem não é. Portanto, não adianta querer dizer que isso é invasão de privacidade. Evidentemente que não é. Porque se você está diante de um abuso, né, e isso atinge a privacidade de pessoas, esse é o segundo pecado. É ter privacidade. Recebe debaixo do quieto, né? E vai se eternizando essa situação, apesar de todas as denúncias e apesar de instruções, normas, regulamentos, decreto-lei, lei de que ninguém pode ganhar mais que o presidente da República, que o ministro do Supremo, tem aquela escala, né? Que a gente pensa que ia ser respeitada. Para nossa surpresa, funcionários subalternos de um poder, né? A gradação também é subalterno, você tem a presidência, o governo do estado, o Senado, a Câmara Federal, e chega aqui e encontra auxiliar da Câmara de Vereadores, ainda com salários impublicáveis, no entender deles. Nós até vibramos com a notícia da sua publicação. E são esses os exemplos utilizados pela Economist, viu, Salomão? Os da Câmara Municipal aqui de São Paulo, entre outros, em que o manobrista da garagem da Câmara recebe R$11 mil, a chefe do setor de atendimento de saúde, de vereadores e funcionários, recebe 17 mil, e o salário do presidente da Câmara, dos vereadores como um todo, R$9 mil. É uma das excrescências do serviço público reveladas ao mundo pela Economist ao longo desta semana. São 8h12, vamos dar uma voltinha pela cidade de São Paulo. Hoje, sábado, muitos acidentes de novo. A madrugada de sexta para sábado se concretiza como talvez o período mais violento do trânsito de São Paulo. A gente chega aqui sábado de manhã para trabalhar e colhe 5, 6 informações de acidentes graves, alguns com carros muito potentes, que desenvolvem alta velocidade. É praticamente certo que no sábado de manhã a gente vai se deparar com acidentes graves de trânsito, porque muita gente abusa mesmo. Alguns são acidentes que aconteceriam em qualquer outra circunstância, mas boa parte deles motivados pela velocidade um pouco acima da média, eventualmente pelo abuso de álcool. Olha, tem aqui a informação de um carro que capotou e deixou uma pessoa ferida entre São Paulo e Osasco, no quilômetro 24 da Bandeirantes, saída para o Rodoanel. Tem informação de uma Maserati que bateu em um poste na região do Parque Novo Mundo, 1 da madrugada mais ou menos, na Avenida Tenente Amaro. O casal que estava dentro do carro não ficou ferido. Tem acidente no Campo Belo, um carro que também bateu em um poste na Vicente Hall. É o que o Zé Paulo sempre fala, né, Salomão? Nessas horas os postes, eles costumam atravessar a rua sem dar sinal de que vão fazer isso, né? Não respeitam faixa de pedestre, não poste... aparece a palma da mão, os 5 dedos, nada disso. Madrugada de sexta para sábado é preciso tomar cuidado com os postes, porque eles se movimentam por aí, atravessam a rua, e de repente eles podem aparecer na frente do seu carro. Poste bêbado. Poste que abusa do álcool, sem dúvida alguma. 8h14, a repórter Ariane Rocha está aqui por São Paulo, circulando pela zona sul da cidade. Tem uma alteração importante aí na região de Interlagos. A prefeitura colocou em funcionamento 10 quilômetros de novos corredores de ônibus, não é, Ariane? Bom dia. Bom dia, Rafael. É isso mesmo. Esses 10 quilômetros, por enquanto, não estão refletindo no trânsito. Eu circulei pelas avenidas Rio Bonito, Olívia Guedes Penteado, Interlagos e Senador Teotônio Vilela, todas elas com o trânsito muito bom, movimento um pouco acima do normal para um sábado de manhã, mas apenas a Avenida Interlagos tem o trânsito um pouco mais congestionado. O motorista precisa frear em alguns trechos no sentido trecho. Nesse momento, eu já estou no sentido oposto, né, passando pela Ponte de Socorro, que tem tráfego muito bom. A Marginal Pinheiros também flui muito bem no sentido Castelo Branco, Rafael. Valeu, Ariane. O Quintana vai marcar 8h15, um sábado muito bonito aqui em São Paulo. Sol, céu azul, por enquanto a temperatura bastante agradável, nem muito calor, nem muito frio. Nós vamos ao alto da Serra da Mantiqueira, estúdio de inverno da Rádio Bandeirantes, lá em Campos do Jordão. Como é que amanheceu o sábado por aí, Mara? Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a você e aos ouvintes do Jornal. Gente, você não vai me fazer inveja não, viu? Porque a paisagem por aqui também tá bem bonita. O sol já brilha forte aqui em Campos. Os termômetros, eu estou observando o termômetro bem aqui ao lado do nosso estúdio, marcando 8 graus, bastante frio aqui em Campos do Jordão. Durante a madrugada, os termômetros chegaram a zerar. Mas a paisagem é bonita e a tendência é de que esquente um pouquinho, viu? Ontem, quando eu cheguei aqui por volta do meio-dia, os termômetros marcavam 20 graus e hoje a previsão máxima é de 18. Então, a mínima é de 8 e a máxima de 18 graus aqui em Campos do Jordão. Nós falamos aqui do nosso estúdio avançado, o estúdio avançado do Grupo Bandeirantes, localizado no shopping Estação de Inverno, que fica bem aqui no centro de Capivari. Neste momento, a movimentação aqui no centro de Capivari, obviamente, ainda é tranquila, são só trabalhadores que estão chegando para os restaurantes, para os bares, também para a abertura de lojas. Os turistas mesmo, acredito que ainda estão dormindo, vão esperar mais um pouquinho para vir passear por aqui, mas tem muitas atrações bacanas, muitas atividades culturais, tem festival de cinema, tem recital de piano, então você que vem para Campos do Jordão, com certeza vai encontrar muitas atividades culturais também para passear por aqui e também atividades gastronômicas. Tem um festival de gastronomia aqui, 20 restaurantes participando deste festival. Quem puder vir aqui para Campos do Jordão e acompanhar esse festival vai também experimentar com certeza coisas muito boas por aqui. E é engraçado, viu, Rafael? Algumas cenas curiosas que eu acompanhei. Foi a primeira vez que eu vim aqui para Campos e de ontem para hoje já acompanhei algumas coisas. A primeira delas foi que numa padaria bem próxima aqui do nosso estúdio não tem café com leite. Então, em São Paulo é tão comum a gente encontrar café. Aqui em Campos do Jordão, na padaria, eles disseram que não vendiam café com leite. E outra coisa curiosa é a falta de táxi, viu? A gente teve uma dificuldade para encontrar táxi por aqui. Alguns turistas os turistas que precisarem de táxi, fiquem atentos, tentem já reservar o táxi antes, porque aqui em Campos do Jordão, principalmente durante a manhã e nos fins de semana, os comerciantes já informaram pra gente que há dificuldade e a gente comprovou que realmente os táxis por aqui são coisas raras. Você que está aqui em Campos, não deixe de passar no nosso estúdio, localizado aqui na rua Doutor Djalma Forjás, número 62, esquina com a Avenida Doutor Emílio Ribas. Eu continuo por aqui. Durante a nossa programação, a gente volta com muito mais sobre Campos do Jordão. Beleza, Mara. Então toma um chocolate quente aí, substitui pela média, pelo menos até amanhã. Na segunda você volta a tomar seu pingado nas padarias aqui de São Paulo. O bom aí em Campos do Jordão, nesse período do ano, é o chocolate quente mesmo, né, Salomão? Inegavelmente. E táxi, talvez porque você tenha chegado muito cedo, né, Mara, ao estúdio da Rádio Bandeirantes, o pessoal deixa pra acordar um pouquinho mais tarde, até os taxistas, né, porque ninguém merece acordar tão cedo em Campos. É frio essa hora, né, Mara Fagundes? Nossa, frio demais. Tem um friozinho aqui dentro do estúdio também, é bem frio. Eu acho que os taxistas, ou eles trabalharam até muito tarde, ou eles preferiram mesmo, como você disse, dormir e aproveitar a cama até um pouquinho mais tarde, Rafael. Bom, vamos saber então como é que vai ficar o tempo aqui em São Paulo, lá em Campos do Jordão. Aqui no Morumbi agora, 18 graus, temperatura perfeita para uma manhã de sábado. Mas a Olivia Nunes vai detalhar para a gente como é que fica o tempo hoje e amanhã em todo o estado de São Paulo. Final de semana de tempo bastante aproveitável em São Paulo. O ar seco que ainda cobre o sudeste garante um dia de sol e com temperaturas em elevação. Máxima hoje fica entre 26 e 27 graus e é pequena chance de chuva. Para amanhã, a nebulosidade cresce um pouco, até pela aproximação de uma frente fria, e a temperatura também vai subindo. Nesse domingo, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Amanhã, se tiver chuva, vai ser algo isolado e só mais para o final do dia, e apenas na semana que vem, com a frente fria parando aqui em São Paulo, é que o tempo volta a fechar. 8h19, o Ministério Público vai denunciar semana que vem a esposa que confessou ter matado e esquartejado o executivo da IOC em São Paulo, Pedro Campos. O Ministério Público discorda do entendimento da polícia sobre a motivação da morte do empresário Marcos Matsunaga. O promotor que assumiu a acusação revela que a causa do delito é torpe e não fútil, como concluiu a polícia. José Carlos Cossenzo afirma também que vai pedir a manutenção da prisão da acusada. Estão presentes os pressupostos necessários para se decretar a prisão preventiva. O escândalo dos alvarás em São Paulo, Gabriel Prado. Depois de entrar na lista dos empreendimentos suspeitos de receber alvarás imobiliários de forma irregular, o Shopping Pátio Higienópolis, no centro de São Paulo, recebe uma multa de R$1,5 milhão. Segundo as investigações do Ministério Público, o centro de compras teria pago propina para ampliar a área de funcionamento. Com isso, o número de vagas de estacionamento ficou menor do que o estipulado por lei e, por isso, o shopping foi punido pela prefeitura. 8h20, agora os destaques do esporte, que chegam no Jornal da Bandeirantes, gente, na voz de Leandro Quesada.
Dos paulistas envolvidos na Copa do Brasil e Libertadores, apenas o São Paulo deve ter força máxima na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, França e Inglaterra vencem. Neste sábado, Polônia e República Tcheca, Rússia e Grécia definem a classificação para a segunda fase. Na Fórmula Indy, Rubens Barrichello larga em 3º lugar no Grande Prêmio de Milwaukee. Liga Mundial de Vôlei, o time de Bernardinho enfrenta a Polônia, que lidera o Grupo B. São 8h20. Eu lembro a você que é importante que participe conosco do Jornal da Bandeirantes Gente. rbnoar@band.com.br é o nosso endereço de e-mail. Você pode fazer como a Rose Lopes, o Luiz Augusto Pires, o Michel, que são alguns dos ouvintes que já escreveram para cá. Tem também a alternativa do Twitter, _Bandeirantes é o nosso endereço oficial no Twitter, _Bandeirantes. O meu é Rafael Colombo, tem também o do Zé Paulo lá, Andrade, J. Paula. É só chegar no _Bandeirantes que você acha todos os colegas aqui da Bandeirantes que também estão no Twitter. E tem o meu Facebook também, Rafael Colombo. Só dá um pulo por lá e a gente pode ir trocando ideias até às 10 da manhã. O Jornal da Bandeirantes Gente tem edição e coordenação de Jaime Sampaio, trabalhos técnicos de Nelson Volter. 8h23. No Jornal da Bandeirantes Gente deste sábado, Rafael, infelizmente você não pôde participar da entrevista, já que está fazendo um curso de pós-graduação. Nós recebemos Mário Bernardo Garneiro, o empresário Mário Garneiro, campineiro, que veio para São Paulo, estudou no Colégio São Luís, tradicional colégio, depois na sua vida acadêmica ingressou na PUC como estudante de Direito, presidiu o Centro Acadêmico 22 de agosto e foi um empresário de grande sucesso, colheu muitas rosas, mas também espinhos no seu caminho e hoje no Brasil Investe continua em plena atividade. Então vamos contar um pouco dessa rica história do empresário Mário Garneiro e de suas empresas ao longo dessa entrevista do Jornal da Bandeirantes Gente deste sábado. Júbi. Bom, Mário Garneiro, prazer em revê-lo, né? Obrigado. E você, a gente só se encontra em Nova York? É isso, a última vez foi lá, né? Então, mas é o seguinte, no seu livro lançado agora, cujo título é realmente um aperitivo muito grande, A Coragem da Ambição. Em que sentido, é claro que você não vai resumir tantas páginas de um livro num título, mas em que sentido que A Coragem da Ambição é uma autobiografia? Não, basicamente é um relato de um convívio que tive com Juscelino Kubitschek depois que ele saiu da presidência da República. Eu o conheci quando presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto, e você se lembra que naquela ocasião o Jânio Quadros tinha feito uma campanha e havia uma campanha nacional de destruição do Juscelino, que era um homem que, ao deixar o governo, tinha ainda uma grande nota de popularidade. Até hoje, né? E até hoje manteve. A minha ideia é de transmitir neste livro algumas coisas que foram do convívio pessoal e que não foram divulgadas, e talvez uma imagem daquilo que se passou no movimento político que redundou na sua cassação. Mas não tem um sentido de biografia, nem dele, muito menos minha. Eu fui um aluno do Juscelino e procura trazer hoje uma visão, por exemplo, do que foi o movimento de 64. Do que foi também a formação de Brasília. E a coragem da ambição foi, acima de tudo, aquilo que o Juscelino conseguiu transformar o brasileiro num povo que sabe acreditar em si próprio, que pode fazer coisas grandes e bem feitas. Eu acho que esta que era a sua grande ambição, e ele teve a coragem de exercitá-la e chegar hoje a esta posição de transformar o Brasil num dos 5 mais importantes países econômicos do mundo. Quer dizer, o Juscelino mostra que não basta ter ambição, é preciso ter coragem acima de tudo. Mas, Garneiro, naquele tempo de construção de Brasília, muitos anos depois, a gente encontrava
furibundos adversários de Juscelino, até na área privada, não é só na política, inimigos políticos. Sem dúvida. Falavam dos sacrifícios impostos ao Brasil para longas décadas pela aventura da construção de Brasília. Como é que... Incluído o FMI, né? Então, incluído o FMI. Como se comportava Mário Garneiro diante desse chorrilho aí de críticas, né? Ocupando rádio, televisão, campanha eleitoral, sem falar do furibundo Jânio Quadros? Eu acho que o tempo depurou um pouco estas coisas que se diziam do Juscelino. Se você pegar Brasília, acima de tudo, além de ser um marco, é, acima de tudo, um marco de integração nacional. Integração nacional que foi constituída, você se lembra das caravanas que foram feitas, das caravanas que o Juscelino fez, da indústria automobilística, iniciando de ponta a ponta. Se nós não tivéssemos tido essa integração continental, o Brasil hoje, que ainda sofre de internacionalização de Amazônia, sofre de outras coisas na área internacional, estaria hoje sendo um foco muito mais importante da cobiça internacional. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu acho que é muito importante, você imaginaria o Brasil produzindo 147 milhões de toneladas de grãos se não tivéssemos conquistado todo o centro-oeste, toda esta área toda? O Brasil estaria hoje importando alimentos como nós importávamos naquela ocasião. Então, tudo isso daqui foram pontos... O próprio etanol, né? O próprio etanol. A cana, né? Pois é, a cana que conquistou. Milagre fantástico. Até então nós só tínhamos arremedo, a famosa Marcha para o Oeste. Desde Getúlio se vinha com essa conversa da Marcha para o Oeste. Né? E que nunca passou de Minas Gerais no máximo, lá porque tinha ouro lá para o Minas Gerais. E a Marcha do Oeste acabou sendo o agronegócio. Exatamente. O primeiro contato mais direto que nós tivemos com o empresário Mário Garneiro foi na época em que ele presidiu a Anfávia. E ainda agora, na preparação até para essa entrevista, me ocorreu, mas por que o Garneiro, um empresário do ramo financeiro, foi parar na Anfávia? Aí eu recuperei da biografia dele os cargos que ele ocupou na Volkswagen do Brasil. Primeiro como diretor jurídico, depois como diretor industrial. Né? Isso. Depois é jurídico e industrial, exato. Foi guindado à presidência da Anfávia. E um contato estreito que tivemos com o empresário foi exatamente quando quebrou o famoso consórcio Almeida Prado, de que tantas vezes falou aqui no microfone da Rádio Bandeirantes nosso saudoso companheiro Vicente Leporassi. Houve um momento em que o consórcio Almeida Prado, que era o maior consórcio de automóveis do Brasil, não aguentou, era época de inflação e tudo mais, e acabou quebrando. E aí os consorciados 400 mil relacionavam a Rádio Bandeirantes com o consórcio Almeida Prado. Nós não nos furtamos a nossa responsabilidade, o Leporassi já não era mais vivo nessa época, e a Anfávia entrou para resolver a questão. O senhor se lembra dos detalhes daqueles entendimentos com todos esses consorciados? Foi difícil, né? Foi uma questão que se transformou num problema social importante, porque com 300 a 400 mil consorciados, era o país todo que se tocava. Ele tinha o consórcio Almeida Prado, ele tinha São Paulo, Rio Grande do Sul, tinha gente em todos os lugares. Portanto, a pressão política era grande. E, além disso, era um rombo financeiro de altíssimo nível. Eu, naquela ocasião, o ministro Simonsen telefonou e perguntou, olha aqui, será que vocês têm uma solução para o problema? Porque afetava também a indústria automobilística. Ele era um dos grandes compradores da indústria automobilística. E o próprio modelo do consórcio. O consórcio que ia desabar o restante dos outros consórcios. E lá disseram, muito bem, vamos estudar uma fórmula. Eu estudei uma fórmula na Anfávia, chamei os presidentes todos das indústrias automobilísticas e conseguimos chegar a um acordo no sentido de assumir. O acordo era o seguinte, Mário Garneiro vai de boi de piranha, bucha de canhão, quem é que fez-lo arrostar esse perigo mesmo e topar essa exposição que poderia antecipadamente já ser definida como prejudicial à sua era um caso perdido, né? Mas eu achei que, acima de tudo, repercutiria aquilo
também sobre a indústria automobilística e repercutiria sobre o governo. Então, isso que você disse é verdade. Eu disse, bom, muito bem, vou ter que ter uma carapuça aqui e ir em frente. E tivemos sorte porque a maneira pela qual nós fizemos deu oportunidade que 99% das pessoas, alguns não quiseram fazer acordos, mas 99% das pessoas, pelo menos, recuperou aquilo que tinha investido. Sua ligação com o Roberto Snar. Roberto Snar é um querido amigo e ouvinte nosso de todos os dias lá em Águas de São Pedro, onde tem a sua dacha, e ele cultiva a memória do rádio, tem lá os aparelhos, tem um museu do rádio. Passa uma semana sem contato com a gente. O Roberto Snar é uma das figuras raras de coração, de capacidade intelectual e de capacidade de mobilidade. Por que eu digo de mobilidade? Porque ele foi privado da visão desde muito cedo. Mas ele se movimenta e se movimentava muito mais do que eu em todos os lugares do país, e aqui vocês sabem disso. Ele se movimentava em todo lado, deixa amizades marcantes em todos os lados, porque é um homem de uma correção extraordinária. Fundei com ele o Instituto Nacional de Estudos Superiores, ele participou conosco também no Fórum das Américas, foi instrumental em trazer aqui o Bob Kennedy, quando nós inauguramos o Fórum das Américas, participou de todos os simpósios, foi uma figura extremamente importante na minha vida e, mais do que na minha vida, extremamente importante na vida deste país. Além do grande líder do radioamadorismo no Brasil, né? E que salvou, você se lembra que ele começou a se tornar conhecido quando ele ajudou naquela tragédia que houve no Nordeste. Em Oroz. Mário Garneiro, vamos então entrar agora para a sua vida empresarial. A ITT era a empresa norte-americana de comunicações que ocupava todos os discursos de Leonel Brizola, porque atuava no Rio Grande do Sul. Exato. Era a concessionária no Rio Grande do Sul da telefonia. E o senhor foi o responsável pela nacionalização da ITT? Mas esse era um braço apenas, era um braço industrial da ITT. E é verdade. Quando o Brasil iniciou o seu processo de brasilianização das empresas de telefonia, e que não são de telefonia naquela ocasião, da produção de equipamentos telefônicos, houve várias concorrências e uma delas nós participamos para procurar fazer a compra do controle primeiro da NEC do Brasil. A NEC, naquela ocasião, era uma empresa japonesa 100% e nós nos propusemos e assumimos o controle da NEC. Paralelamente, havia um problema, eu acho que aqui o problema social também, Salomão, que você tocou, eu acho que tinham me escalado também nessa da Standard Electric, tinham me escalado aí para uma posição. Havia um problema sério, a Standard no Rio tinha aproximadamente 3 mil empregados e a ITT estava começando a se desmembrar nos Estados Unidos. Então, no processo de brasilianização, o governo sugeriu também que a ITT fosse comprada. Nós compramos a ITT e depois a fundimos em parte com a NEC. E transformamos. A NEC, quando nós assumimos a NEC, ela faturava 70 milhões de dólares. Quando tivemos que vender por forças estranhas e políticas a NEC, ela faturava 700 milhões. E a Standard foi salva e continuou mantendo o seu número de empregados na coisa. Pelo que o senhor está contando, havia aí quase uma ligação direta do governo, do regime militar, com o empresariado. E o senhor foi instado, então já são 2 estações que o senhor faz, do consórcio Almeida Prado e também da Standard Electric, que pertencia ao grupo ITT, né, de interferência do governo, sugerindo, mas ao mesmo tempo, era uma ditadura. Quer dizer, o empresário recebia aquilo não como uma sugestão, mas como uma ordem. Como é que era esse seu contato com as autoridades militares? Eu sempre tive uma posição apolítica. Por que eu tive uma posição apolítica, Zé Paulo? A coisa que me mais marcou foi a cassação do Juscelino.
eu teria tido uma posição política importante se o Juscelino continuasse e fosse eleito. Quando o Juscelino foi cassado, eu fui um dos únicos que estava no apartamento dele no dia da cassação. Você normalmente tinha, o Juscelino onde passava, tinha multidões. Na noite do cassação, no apartamento dele estavam praticamente eu e a família e mais 3 ou 4 amigos. Esta interrupção da vida política do Juscelino e a sua consequente cassação por mais de 10 anos cortou muito o horizonte político que eu poderia ter. Você era um jovem na época. Eu estava saindo da faculdade, não é? Quando eu conheci o Juscelino depois que ele foi presidente. E nós começamos a preparar e ele me deu depois o encargo de coordenar a campanha dele aqui em São Paulo. 65. Em JK 65. Para 65. Para 65. De modo que quando nós tínhamos daí, viajamos, este livro conta até um pouco dessas histórias todas, eu tinha um caminho político para seguir com o Juscelino. Como, porém, a interrupção se deu, eu acabei me voltando para a área de negócios. E nesta área de negócios, praticamente eu criei o Brasil Invest, começamos do zero, e do Brasil Invest nós fomos então para a parte da Anfávia. Esse relacionamento foi sempre um relacionamento puramente profissional. O que o governo determinava? O governo determinava as linhas básicas. Aliás, tem uma coisa que eu queria dizer para vocês aí do governo. Eu acho que o Brasil até hoje não teve um plano nacional de desenvolvimento tão bem feito e tão coordenado como foi feito pelo ministro de São Paulo dos Reis Veloso. Se o Brasil tivesse hoje um plano prospectivo do que tem que fazer, nós estaríamos hoje numa posição muito melhor, evitando essa dispersão de recursos que nós estamos vendo hoje nesses governos que sucederam os militares. Mas isso é apenas para dizer. Então, havia uma sugestão clara de onde... E havia, por outro lado, diante de certos problemas específicos, a escolha de alguém que pudesse, como se diz muito bem o Salomão, pôr a cara. Esse daqui talvez eu tivesse tido um pouco mais de coragem de poder fazer. Mas houve outros empresários que também evoluíram muito. O Olavo Setúbal fez o Itaú, o Roberto Campos, naquela ocasião, tendo deixado, depois fez. Outros que também se manifestaram, o próprio Gerdau e outros. Agora, havia uma pré-seleção de setores que eram importantes definidos no Plano Nacional de Desenvolvimento. Por exemplo, substituição de importações, as matérias-primas, a questão agrícola, tudo isso aqui. E levava em certas áreas, havia alguns que eram escolhidos para poder portar esta carapuça. Então, foi aí que aconteceu. O ministro João Paulo dos Reis Veloso, só para lembrar, foi o ministro mais longevo dos governos militares. Foram 11. E o mais influente. O piauiense, João. Operando hoje como presidente do Fórum Nacional. E na segunda parte da entrevista com o Mário Garneiro, eu queria falar um pouquinho mais sobre a defecção dos companheiros de Juscelino. Na política, o que o pessoal teme contágio de doença infecciosa, né? Não, mas é uma coisa... O próprio empresário foi vítima disso anos depois, mas na sequência vamos falar sobre isso. Muito bem. Estamos entrevistando o empresário Mário Garneiro do Brasil Invest, hoje no Jornal da Bandeirantes. Gente, Rafael e Salomão, continuem um pouco por aí, já voltamos com a entrevista. São 8h42. Muito bem, Rafael, voltamos com o Mário Garneiro, empresário que dirige o Brasil Invest, nessa entrevista de sábado em que muita coisa que aconteceu na história, principalmente econômica do Brasil, está sendo repassada. Salomão. Então, estávamos falando do fato dos políticos refugarem até a presença de Juscelino depois da sua deposição. E Garneiro se sentia um homem só também, ou tinha empresários que o acompanhavam na manutenção da amizade com Juscelino? Porque Juscelino não foi um ditador. O caso de Getúlio abandonado em São Borja é de um longo período discricionário. Juscelino foi eleito, né?
Como foi esse eleito, período? o mais importante é que ele passou ao adversário político, na transição, passou a presidência sem contestação, sem golpe, sem tentativa de prorrogação de mandato, sem nada. Mas isso que você está dizendo, Salomão, é humano. E na política é mais humano do que nunca. Quando houve um fato muito interessante, na noite, na sexta-feira, antes da morte do Juscelino, ele morreu num acidente no sábado. Eu o encontrei, havia aqui um restaurante chamado Hipopótamos aqui em São Paulo. Então, ele telefonou e disse, nós nos encontramos à noite. Ele disse, presidente, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou para Brasília. Sabe, então o senhor vai comigo no avião aqui, o senhor vai sair daqui, vamos domingo para lá. Ele estava na casa do Bloch. O Bloch estava junto. O Bloch foi um exemplo de lealdade total ao Juscelino. Aí você disse, muito bem, então vamos nos falar amanhã por volta da 13h. Só, presidente, eu mutei aqui de telefone, vou lhe dar o meu telefone aqui. Escrevi num papelzinho e dei a ele. À 13h, o Adolfo me telefonou, disse, olha, vamos almoçar e o presidente aí disse, eu vou de carro para o Rio. Vou de automóvel. Muito bem, tá bom. Muito obrigado, não vou a Brasília segunda-feira direto. Tá certo. Fui para casa, quando chegou meia-noite, dona Sara me telefonou. Mário, você sabe alguma coisa do acidente do presidente? É que ele morreu, tá? Porque havia notícias controversas. E aí se confirmou, logo depois se confirmou a morte. Eu fui ao Rio e do Rio ele ficou no velório lá na Manchete, da casa da Manchete. Nós fomos a Brasília. E foi um enterro que houve uma missa na catedral, e essa missa, quem estava lá realmente que tivesse alguma posição política, o Severo Gomes, que não era próximo do Juscelino, o Severo não tinha nenhuma proximidade com o Juscelino, e eu inclusive ideológica, né? Inclusive ideológica. E eu, que era presidente da Rondon, ali, aquela fundação que estava fazendo. O restante era povo. Fomos ao enterro. Você sabe que para ser colocada a bandeira a meio pau, houve voto do ministro da Justiça contra isto, que tinha sido um amigo extremamente leal do Juscelino, inclusive o cartorial há muito tempo. Então, para dar isto, o Geisel, no final, decidiu, ao meio-dia, quando ele estava já a missa terminando, só foi colocada a bandeira a meio pau ao meio-dia, porque o Geisel interferiu, né, porque o voto contra foram dos civis que ali estavam e que eram companheiros do Juscelino nas suas campanhas anteriores, no PSD, no mesmo partido dele. Bom, e uma coisa que eu lamento muito é que o Juscelino morreu, e entre os pertences que a Folha fez uma fotografia dos pertences dele. Na bota estava ali o telefone meu. Né, então você vê que poderia ter tido um outro caminho, tomando um outro rumo. Mas esta coisa que você diz é verdade. Agora, há uma doença contagiosa. Para aproveitar esse gancho, o senhor é um empresário bem-sucedido, o Brasil Investe ia de vento em popa, aí de repente veio um furacão chamado Roberto Marinho. Eu gostaria de falar isso agora, tantos anos depois, com o Brasil Investe de novo aí, em plena atuação. O que aconteceu? Houve aqui um programa, e eu vou dizer para você uma coisa muito importante aqui. Poucos amigos eu tive naquela ocasião na área da imprensa, porque o ministro das Comunicações era o senhor Antônio Carlos Magalhães, que era o homem que era o difusor do Silvio Santos na Bahia, que estava desejoso de receber da Globo. Portanto, os canais de comunicação praticamente cessaram naquele momento. Eu vou dar um pouco a origem disto. Houve duas pessoas que foram extremamente importantes. Um chama-se João Saad.
ele enfrentou aqui, me deu todos os canais de comunicação, e há uma entrevista que eu fiz com a Marília Gabriela aqui, que teve uma audiência extraordinária, onde eu contei a história toda. E que a Globo, no dia seguinte, teve que fazer uma página no Globo lá para dizer que, se defendendo. Então, o João. Outro foi o Domingo Azugaray, que foi também de uma correção extraordinária. Da Editora 3, né? Da Editora 3. Muito bem. O que praticamente aconteceu nos meandros? Vou contar uma história política para vocês entenderem. O Tancredo, quando o Antônio Carlos rompeu com os militares e foi naquele discurso com Odélio Jardim na Bahia, ele depois se aproximou do Tancredo. E na negociação, o Tancredo diz o seguinte: olha, o Antônio Carlos, você pode escolher qualquer ministério, menos 2. A Casa Civil, que vai ser o Zé Hugo Castelo Branco, e a Fazenda, que vai ser o Dornelles. O restante você escolha. Isso foi outubro, antes, naquele período da coisa. Eleito o Tancredo, ele começou a montar e montou o ministério todo. E imaginava que o Antônio Carlos quisesse ficar com a integração nacional, né, que era o ministério pesado. Nas semanas finais, ele chamou o Antônio Carlos. Quando o Antônio Carlos chegou, ele disse: qual é o ministério que você quer? Comunicações. Aí eu disse: eu não posso dar para você que eu estou comprometido com o Roberto Marinho. É o Rômulo Furtado, que é o homem que vai ser o ministro de Comunicações. O Antônio Carlos: absolutamente. Você me disse para escolher qualquer um, essa coisa. Tanto que você se lembra que o Tancredo era para eu estar com o Roberto Marinho depois de eleito, na semana antes, e que não foi. Houve um almoço que foi cancelado, porque as relações se azedaram enormemente. Como é que foram essas relações recompostas? Foram recompostas na posição de dizer assim: por que nós não fazemos, então, com a ANEC do Brasil um acerto? Porque o Roberto Marinho imaginava, através da ANEC, controlar a Embratel, a privatização da Embratel, que ele achava que era fundamental dentro do processo. O senhor presidia a ANEC? Eu presidia e comandava a ANEC. Então, vamos dizer o seguinte: dentro daquilo tudo veio uma série de coisas que depois toda a justiça provou que era uma balela fundamental, ganhamos tudo, recuperamos a licença bancária, tudo isso daqui, mas que teve uma posição total de pressão que me obrigou a vender esse contrato, a ANEC, ao Roberto Marinho, que depois a revendeu para a ANEC, porque não, começou a entrar em prejuízo, e revendeu para a ANEC, e esta foi a origem efetiva do que aconteceu naqueles anos de 85. E o senhor quase precisou fechar o Brasil Invest por causa disso. Pois é. Mas você sabe que uma coisa interessante, vou contar um fato interessante. O Antônio Carlos foi jantar, ele foi operado na próstata. E o Flecha de Lima e a Lúcia eram embaixadores em Londres. E ele foi jantar com a senhora dele em Londres, na embaixada. E havia um amigo meu presente. A conversa virou. E o Antônio Carlos disse o seguinte: olha, o meu maior erro político foi ter atacado o Mário e feito a questão da ANEC. Você lembra que nós fizemos 2 CPIs, que ele foi depor lá no Congresso, CPI, e só não foi o Roberto Marinho depor, porque foi um acordo feito de ir o Antônio Carlos e não ir o Roberto. Maior erro político. Sabe por quê? Nós nunca pensávamos que o Mário fosse resistir. Nós imaginávamos que dessemos um bafo, ele ia morar na Europa, nunca mais voltaria para cá. Então, você vê a dimensão e a latitude com que isto foi montado.
Pois é, mas aí o senhor ficou com um problema sério, né? Com o banco praticamente fechado, tendo que fazer acerto. E eu lembro que o senhor, na época... 10 anos trabalhando. Dizia que esperava os clientes prejudicados, que não havia clientes prejudicados, não foi isso? Foi, pagamos todo. E lá foi o único banco que não devia um tostão, o Banco Central, não tinha nada. Não devia ninguém. Mas pagamos todos e recuperamos a licença depois. E hoje, o que é o Brasil Invest hoje? Hoje o Brasil Invest é um banco de negócios com participações diversificadas em várias áreas. De petróleo, de área de inteligência, a tecnologia da informação, a parte imobiliária, a parte de... Temos um negócio em Dubai, com o governo de Dubai para promover as empresas brasileiras no exterior. Temos várias associações na área de da economia verde, para a produção de energia a partir de plásticos ou reciclados. Enfim, nós diversificamos e ficamos hoje numa área de projetos importantes. Temos aí ao redor de uns 16, 18 bilhões de dólares de projetos em andamento em várias áreas. Agora, entre os seus projetos, um deles que chamou muito a atenção foi do megaprojeto do Centro Velho de São Paulo, que acabou sendo abortado até por pressões de todo tipo, né? E como é que foi aquele processo? Jobir, aquilo foi uma boa lembrança. E ele foi Era o Pita o prefeito? Era, né? O né? Pita o prefeito. A questão básica ali é que nós achamos que aquele centro de São Paulo, se fosse revitalizado, haveria uma posição extremamente diferente do que nós temos hoje em São Paulo. Íamos fazer um novo Ibirapuera, que era praticamente 1.200.000 metros quadrados de jardins. Íamos fazer. E a discussão que se fazia se a torre era bonita porque era pirâmide, a outra... Fundamentalmente, o que criou o problema... O Pita, eu tinha encontrado com o Pita no MIPIM, que era aquela grande exposição imobiliária em Cannes. Ele levou a prefeitura para outra coisa, eu estava lá e nós encontramos. Ele me disse o seguinte: olha, pensei muito no projeto, vou assinar o projeto, na segunda-feira vou assinar o decreto, porque tinha um decreto grande. Nós íamos pagar as desapropriações, era um projeto complexo. Quando o Pita pegou, disse, vou ficar aqui até domingo, voltar domingo, segunda-feira vou assinar o ato, o decreto e mandar para a Câmara. Eu fui pegar o avião para voltar, encontrei o Pita no aeroporto. Eu disse, uai, Pita, você está aqui, você não ia voltar domingo? Eu disse, não, eu estou com alguns problemas e tal, resolvi voltar mais cedo. Então, tudo bem, estava difícil arrumar lugar para ele lá, ele se arrumou e voltou. Ele voltou num avião, eu voltei no outro. Quando eu desci na alfândega aqui, passava passando na alfândega, um dos inspetores disse, Tomás, o senhor chegou aqui, o senhor já sabe das novidades? Eu pensei que fosse alguma coisa que eu estivesse trazendo aqui da minha mala, não, agora... Eu disse, não, só não soube ontem o que aconteceu no Jornal Nacional com a Niceia. Esposa do Pita. Que houve? Não, ela denunciou lá o Pita e tal, essa coisa. Que foi aquele processo, começou o processo do impeachment. Desgaste dele. E ele, evidentemente, não teve condições de poder à frente. Eu acho que foi uma pena. Naquela ocasião era um investimento. Eu trouxe ao Pita uma carta do Chase Manhattan, do Chase Bank, de 800 milhões de caução para pagar o empreendimento. Teria sido alguma coisa, teria mudado totalmente o centro da cidade, a parte viária e tal. Então, Jobir, eu acho que isso daqui, num determinado momento foi hesitação. Quando a hesitação foi vencida, foram esses fatos familiares que atrapalharam a concretização. Estamos entrevistando o empresário Mário Garneiro, do Brasil Invest. Já vamos para o terceiro e último bloco do programa deste sábado. Rafael. Até já então, Zé Paulo, 8h58. Jornal Gente.
Rafael, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, precisa se entender consigo mesma e também com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, diante de notas, de notícias, de informações contraditórias. Haverá ou não aumento do preço da gasolina? O reajuste, segundo Maria das Graças Foster agora, tantas vezes anunciado, tantas vezes negado, ela falava que sim, Lobão falava que não, depois ela também desmentiu o aumento, que ia ficar para outra oportunidade, e agora ela tomou a decisão de anunciar, mas tem que ser ad referendum do ministro, acabou de anunciar que será necessário reajuste para viabilizar o plano de negócios de mais de 236 bilhões da Petrobras para o período 2012 a 2016. Então, não adianta ficar me aprofundando nesse problema com os dados que são oferecidos ao nosso exame, à nossa consideração, enquanto nós não tivermos certeza de que a decisão agora vai prevalecer, a necessidade encarecida por Maria das Graças Foster. Pois é, uma discordância, né, Salomão? Que certamente vai bater no gabinete da presidente Dilma Rousseff. É né? mesmo. São posições completamente diferentes, antagônicas, em tese, de um chefe, o ministro Edson Lobão, e da subordinada imediata, presidente da Petrobras. O argumento dela parece ser indestrutível. Ela diz o seguinte: para manter os planos de investimentos estipulados pelo governo federal para a Petrobras, é indispensável o reajuste dos combustíveis. Já faz algum tempo que não há reajuste de combustíveis. No primeiro momento, a preocupação maior era com a inflação, né? Evitar que o reajuste do álcool, da gasolina e do diesel pressionasse a inflação. Agora, esse risco está afastado, que a inflação parece controlada, mas a Petrobras... As expectativas dos acionistas não podem ser também afrontadas indefinidamente. Né? E a Petrobras tem um plano de investimento muito rigoroso, estipulado pelo próprio governo federal. É uma das principais estatais do país e fundamental para fazer com que os investimentos públicos se mantenham em bom nível e o governo consiga manter o crescimento em níveis minimamente aceitáveis em tempos de crise internacional. Para terminar essa escaramuça entre o ministro Lobão e a Maria das Graças Foster. Agora o ministro pode começar por aí um processo de saída dele do cargo. O segundo dele no ministério se filiou ao PMDB já faz mais ou menos 6 meses, justamente para, em uma eventual saída do ministro Edson Lobão, o cargo continuar sendo do partido. Então, foi uma estratégia adotada pela própria presidente Dilma Rousseff, que pediu ao segundo do Ministério de Minas e Energia que se filiasse, porque disse o seguinte: bom, se o primeiro sair, o segundo já está no partido, a cota está mantida, bola para frente. Edson Lobão deve ser o candidato do governo federal para a presidência do Senado. Seria Renan Calheiros, que já foi avisado que não vai ter apoio do Palácio, portanto deve voltar para Alagoas para ser candidato a governador, e a preferência da presidente Dilma seria por Edson Lobão. Então, talvez comece por aí o processo de saída do Lobão do cargo, né? Porque a presidente Dilma Rousseff vai ter que bater esse martelo, né, Salomão? Aí não haveria nenhuma derrota. É isso aí. Bom, são 9h04. A gente vai apresentar agora mais um bloco da entrevista que o Zé Paulo, Salomão e o Joemir fizeram com o empresário Mário Garneiro. Continuamos a entrevista com o empresário Mário Garneiro. Vamos falar da cidade de São Paulo. O senhor se focou no centro para aquele mega empreendimento que acabou não saindo do papel. Agora que a cidade de São Paulo tem tido aí alguma revitalização no centro, o senhor não se sentiu tentado a apresentar nenhum projeto ao prefeito Kassab? Se você se lembrar, Paulo, a Faria Lima, os meus prédios que eu fiz, as Torres Gêmeas, lá estão. E eu tinha feito 2 prédios antes. Quando a Faria Lima, para fazer um dos prédios que eu fiz, a 888 lá, a Faria Lima não existia, porque ela estava começando, e eu tive que comprar 10 casas para arrumar 1.000 metros quadrados, porque era um bairro residencial de classe média alta, que tá com casas até geminadas. Geminadas na coisa. Então,
Nós fizemos pioneiramente esse primeiro projeto em São Paulo. O primeiro projeto de todos que eu fiz na área imobiliária foi o primeiro projeto financiado pelo BNH, que foi em Hermelino Matarazzo, onde nós construímos lá 500 casas e foram as primeiras que foram financiadas pelo BNH naquela ocasião. Hoje chama-se Vila Cisper, que é um bairro grande, movimentado. E eu tenho feito alguns outros empreendimentos aqui em São Paulo. O que eu acho que agora em São Paulo eu gostaria de ver, ainda ontem, saindo desse problema que nós temos diariamente, eu acho que a um determinado momento nós vamos ter que enfrentar uma coisa. Você vai a Karachi, você vai dizer, bom, mas onde é que é Karachi? Você vai a Índia, você circula, sem dizer Xangai é chinês, estou botando outros países que estão ainda abaixo do Brasil dentro do seu produto bruto. Você vê como a mobilidade urbana foi desenvolvida. Nós estamos realmente aqui na mesma época que nós estávamos, talvez, proporcionalmente com o número de habitantes e número de automóveis que estávamos em 1950. Então, eu acho que nós vamos ter que ter uma ação decisiva de um Prestes Maia, de alguém que chegue aqui e diz, vamos rasgar isso daqui, vamos desentupir São Paulo. É o que se faz no mundo, né? É o que se faz no mundo. E a hora não é essa, com a aproximação aí da Copa do Mundo daqui a 2 anos? Sem dúvida. Nós estamos procurando ver se fazemos atender no setor privado essa parte de hotelaria. Temos um projeto que estamos mexendo agora para poder trazer a hotelaria para cá e para o Rio. Mas eu acho que só isso não resolve, porque a hotelaria você vai ter, por exemplo, a parte dos aeroportos. Vocês viajam tanto quanto eu. Você chega em qualquer aeroporto, na Ásia, e não precisa ir muito longe, no Oriente Médio também, você está tendo aeroportos hoje que são os verdadeiros cartões postais do Brasil, do mundo. Nós estamos aqui com aeroportos que você não encontra em cidades de 200 mil habitantes no centro da Índia. Quer dizer, nós precisamos ter um pouco de consciência de que a primeira imagem nossa está sendo dada é muito ruim para alguém que chega aqui. Nós não vivemos do estrangeiro? Não, mas nós estamos vivendo num mundo onde os estrangeiros também têm importância dentro do processo de desenvolvimento. Estamos vendo agora na Eurocopa, Ucrânia e Polônia, com estádios construídos para a Eurocopa, que o Brasil não terá na Copa de 2014. E os aeroportos. Alguém chegou agora da Polônia, desceu numa das cidades, Cracóvia, uma beleza de aeroportos. Mas será possível que falta essa competência nossa? Não falta, já podemos fazer outras coisas. Mas aqui em São Paulo, eu acho que tem necessidade urgente de um grande trator para abrir isso daqui, como o Juscelino fez em Belo Horizonte. É o Plano Nacional de Descatracalização. É isso. É um desafio para o próximo prefeito, já que o atual prefeito tem mais 6 meses, pouco mais de 6 meses de mandato, né, para o próximo prefeito. Garneiro falou novamente em Juscelino. Quem foi corajoso e audacioso? O senhor na área empresarial e ele na política. A coragem é de Garneiro, a audácia de Juscelino, ou se pode usar indistintamente para os dois? Eu acho que eu aprendi bem com ele. Eu acho que aprendi bem com ele. Gosta de valsar? Uma valsa também? Valsa, sim. Ele gostava também da valsa, não é? Pé de valsa, né? Pé de valsa, Mas eu acho que as lições do Juscelino foram... E tem uma coisa a mais que eu aprendi com o Juscelino. O fígado não é bom conselheiro. O fígado? O fígado não é bom conselheiro. E o ódio só faz bem para os inimigos. Sim. Eles é que se sentem bem em serem odiados. Quem ajudou Mário Garneiro aí na consecução dessa frente ampla que o trouxe de volta, quase triunfal, ao cenário empresarial brasileiro, depois de tantas peripécias? Eu acho que, basicamente, a determinação e a confiança. Confiança na justiça. Muito se fala da justiça brasileira. Eu ganhei em todas as esferas, tudo. E isso daqui é extremamente importante como lição, porque há um certo descrédito da justiça.
E eu ganhei tudo e eu ganhei a um ponto, você imagina que um ministro de Estado telefonar para um juiz de São Paulo e dizer o seguinte, olha, o senhor tem que reconsiderar essa posição, porque a posição do governo é outra. E o juiz dizer, eu sou juiz aqui, o senhor é ministro, o senhor trata o seu... e aqui. Então, isso me deu uma certeza importante. E o segundo que eu acho que é importante, Salomão, é aquilo que está escrito na bandeira inglesa. O direito, não é? O direito e o dever. Eu acho que o dever era de deixar claro e explicitar aquilo que aconteceu. E o segundo, de ter a justiça amparando essa coisa. Se não fosse a justiça, eu estava fuzilado. O ex-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, Mário Amato, numa das campanhas eleitorais, aquela que culminou com a primeira vitória do presidente Lula, disse que 800 empresários sairiam do país se o Lula ganhasse. O senhor era um desses 800? Não, você sabe o seguinte, que o Lula me deve duas coisas. Quando o Lula foi presidente do sindicato, nós negociamos juntos com o Lula durante muito tempo. Que era o grupo 13 da Fiesp, é isso? Não, eu era Anfávia. Eu sempre fui um pouco mais independente da Fiesp. Ah, sim. Ali era Anfávia e a Fiesp ia depois. Sindicato do a Anfávia ia depois. São Bernardo. Muito bem, nós tivemos três anos. Na última delas, o Lula foi retirado, foi afastado. Houve intervenção no sindicato. Bom, houve a intervenção no sindicato, o Lula tornava-se inelegível por 8 anos naquela ocasião. Um dia ele estava ainda à greve, o Lula vem com Pazianotto, bate lá na minha porta no 888, ainda estava no prédio velho, 888, só queria falar com você e tal, tá bom. Aí o Lula sobe e diz o seguinte, olha, precisamos dar uma solução para essa greve. Eu disse, claro, precisamos dar uma solução. Aí diz o Lula, mas o pessoal lá, o governo não quer fazer nada com coisas. Lula, você levanta, se eu propuser ao governo que você volta ao sindicato, encerra essa intervenção, você acaba a greve no dia seguinte? Eu acabo a greve no dia seguinte, mas eu quero isso por escrito do governo. Isso que é por escrito, não é possível, o governo vai dar uma coisa textual, de que o Pazianotto narrou esse... Bom, aí eu disse, tá bom, então deixa eu... Peguei o telefone e liguei para o Mário Henrique Simons. E o Mário Henrique Simons, eu vou falar com o ministro Golbery. Entraram lá, estava o Golbery, chamaram o Murilo Macedo. O Lula e eu disse, olha, o Mário, o Lula está aqui e disse que levanta a greve. Mas vocês têm que levantar retirar a intervenção no sindicato. Aí eles conversaram um bocadinho lá, o Golbery veio, diz assim, me chamava doutor Garneiro Golbery, doutor Garneiro, só pode dizer que nós estamos de acordo na linha geral. Aí ele disse, mas o Lula tem aqui uma certa posição de garantia disso daqui. Não, o governo não vai dar garantia por escrito nenhum. Então o senhor estaria de acordo, eu vou ser o fiador. Se os senhores não levantarem, o Lula amanhã às 7 horas da manhã termina a greve lá na Vila Euclides. Se o governo não levantar, eu renuncio à Anfávia, sou o fiador, renuncio e vou denunciar o pacto. Aí o Golbery parou, só pode dizer isso ao Lula que nós vamos fazer a coisa. Então essa foi a primeira vez, o Lula foi para lá, 3 dias depois foi levantada a intervenção. Isso teria sido 8 anos sem o Lula, se ele tivesse na coisa. Bom, o segundo ponto importante foi uma coisa muito interessante. Eu estava na Europa, fazendo uma reunião do conselho, e o presidente Bush era meu convidado, o Bush pai.
Era meu convidado. Aí um amigo comum veio e disse o seguinte, olha aqui, será que você pode receber o Zé Dirceu? São Paulo. O Zé Dirceu tinha sido presidente do centro depois de mim, mas eu nunca tinha tido nenhum contato com o Zé. Não conhecia pessoalmente, né? No 22 de agosto. No 22. Ele tinha sido 5 anos depois de mim. Ele é mais moço que eu. Na PUC. Aí eu disse, claro, o Zé Dirceu foi lá e disse, olha, Mário, tal, nós precisaríamos da sua interferência, o Lula precisa ir para os Estados Unidos. E precisa ver o governo. Tá bom, nós montamos aquilo tudo. Tinha dificuldade de conseguir o visto? Não, fazer a visita, já é candidato, o Lula já mais já é candidato, em junho, na eleição, foi 2002, junho. Muito bem, então introduzimos o Lula, que ia para lá, a embaixadora americana, as empresários, e o Zé Dirceu quem foi, e que deu origem a uma grande mudança da opinião pública e do governo federal. Portanto, essas coisas com o... Quer dizer que o senhor não era um dos 800 que iam abandonar o país se ele ganhasse a eleição. Não. E tanto que eu fiquei e ajudei a ganhar a eleição. Como é que o senhor vê hoje essas entidades corporativas, como a Anfávia, a Fiesp e tudo mais, tem tido uma participação mais aberta, mais clara, participam mais da vida do país? Eu sempre imaginei que as entidades, quando fui presidente da CNI e também na FAB, eu sempre imaginei que as grandes causas a serem defendidas pelas entidades são as grandes causas nacionais. As causas provinciais, ou provincianas, vamos dizer, devem ficar num limite estrito das corporações. Eu acho que os sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores viveriam muito melhor sem imposto sindical, viveriam muito melhor se pudessem ter vida autônoma e ter menos dependência do governo. Porque se fala faria um trabalho melhor também, né? Porque se fala muito de pelegos, e não é só do lado dos trabalhadores. Eu acho que o imposto sindical cria pelegos também em todos os lados. Né, nas empresas. Em todos os lados. Muito bem, vamos para o final da entrevista com o Mário Garneiro. Lembrando aqui, o Mário Garneiro teve uma participação importante na implantação do Proálcool, né? Das telecomunicações, com a NEC, que ele presidiu, a informática. O primeiro computador que nós fizemos. Labo, exatamente. O Proálcool foi outra parada, né, Garneiro? Foi. Brigou muito com o Amaral Gurgel. Não, o Gurgel foi um sujeito visionário e extremamente competente como engenheiro. Foi uma pena que ele estava fora do tempo. Talvez hoje tivesse... Os estão andando até hoje aí. Até hoje, mas ele estava fora do tempo no sentido de que hoje, como também, por exemplo, a indústria bélica, nós jogamos fora a indústria bélica. Tudo que é nacional, nós jogamos fora, nós não demos apoio. Quando você vai à China hoje, você vê o governo dava apoio, e não dava apoio, não levaram-se depois esses apoios até o final. E o Gurgel foi uma vítima disso. Gurgel do Amaral, né? Gurgel do Amaral. Mas, Garneiro, foi um grande prazer recebê-lo. Já fazia anos que não tínhamos esse contato e foi muito bom. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer muito grande estar com você novamente, com o Salomão. Aqui eu tinha escrito, né, como dedicatória ao Joelmir, verde por dentro e verde por fora, porque estava certo que nós íamos perder o jogo. Não, agora está verde por dentro e com a camisa vermelha aqui para comemorar o campeonato. Muito obrigado, foi um grande prazer em revê-los aqui. Rafael, continue aí com o Salomão. Recebemos então o empresário Mário Garneiro hoje no Jornal da Bandeirantes, gente. Legal. 9h19, o Zé Paulo e o Joelmir voltam na segunda-feira. Eu continuo com o Salomão aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para a gente tocar o programa até às 10 horas da manhã. A gente vai fazer um intervalinho bem rápido, já voltamos. Bandeirantes.